Já estamos de volta, recebendo hoje no nosso estúdio o Márcio Marques, educador financeiro, dando aí dicas incríveis de como a gente pode guardar nosso dinheirinho, e é possível guardar, e como a gente pode fazer ele render. Adorei os exemplos citados no bloco anterior, Márcio, eu tenho uma perguntinha para fazer. Você sugeriu, então, a gente deixar, ao invés da poupança, também outras alternativas. Pelo menos o pessoal em casa levar em consideração e pesquisar para ver se vale a pena. E aí a gente tem, por exemplo, fazer uma previdência, deixar o nosso dinheirinho guardado, se a gente tem um projeto a longo prazo, né, de resgatar esse dinheiro. Então, LCI, LCA, vamos explicar rapidamente essas alternativas? E aí o pessoal em casa vai analisando, no caso deles, qual seria essa melhor opção. E aí eu já pergunto, imposto de renda vai comer parte desse dinheiro que a gente vai guardar durante esses anos nesses fundos de investimento ou não? Sim, dependendo da ferramenta ou veículo que você vai usar, por exemplo, eu dou exemplo que quero ir para São Paulo. Então eu tenho várias rotas. Então eu quero chegar na realização do meu sonho, eu tenho vários veículos de investimento que eu posso chegar para São Paulo do mesmo jeito. Então eu posso usar Bandeirantes, posso usar Anhanguera, e cada uma delas tem uma diferenciação, diferentes tributação. Por exemplo, LCI e LCA, ela não tem imposto de renda, assim como a poupança. Porém, em termos de rentabilidade, é o dobro. Se você tem 7% de rentabilidade na poupança, você vai ter títulos de LCA a 14%. Então, é muito melhor. E a segurança também tem um fundo garantidor. Então, LCI e LCA é melhor que a poupança. Meu Sim, rendimento vai ser mais alto. Sim, e com o mesmo nível de risco, teoricamente. Tá? É seguro, né? É seguro tanto por quê? a poupança quanto o LCI e o LCA. Qual que é a diferença, Márcio, só para a gente entender melhor, do LCI e do LCA? Uma é letra de crédito de imobiliário e outra é letra de crédito agrícola. Então, essa é a diferença. Ambas são emitidas por bancos. LCI é crédito imobiliário isso. E LCA é agrícola. Agrícola, exatamente. Ambos eu vou ter que ir na agência bancária. Então, você pode procurar. Eu sempre recomendo que as pessoas procurem um especialista, que seria o quê? Uma corretora de valores, um corretor de seguros. O banco também tem lá os seus profissionais, mas às vezes ele não é especialista nisso. Então, eu recomendo que procure um especialista. Tá? Então, sobre o imposto ainda. Esse tipo de veículo, vamos dizer assim, ferramenta financeira, não tem imposto de renda. Já a Previdência, você tem. Você tem o PGBL, tá? E o VGBL. O PGBL é aquele que você vai pagar imposto de renda sobre o total resgatado. E o VGBL você paga só sobre o ganho. Por quê? Porque o PGBL você pode abater no imposto de renda, até 12%. Se você teve uma receita de 100 mil, você pode abater até 12 mil na hora de se calcular o impacto do imposto. Entendi. Então, você tem um desconto agora, mas no final você paga sobre o total. Então, para quem que é recomendado? Para quem é CLT, para quem realmente paga. Acho que a maior parte do seu público que é autônomo, assim como eu, já não é o PGBL uma ferramenta boa. Eu já tenho VGBL, porque eu só vou pagar o imposto sobre o ganho. Tá? Então, assim, Previdência, você tem fundos DI, que tem sempre o imposto de renda a ser cobrado no final. Porém, Tati, todas as lâminas que nós recebemos em casa, ou do banco, ou da corretora, a CVM, ela presta para quê? Para que você divulgue, já expurgando naquela taxa, todos os impostos, menos o imposto de renda que a gente não sabe de qual vai ser a alíquota. Porque depende do tempo, depende do prazo, depende do valor, tá? Mas, em linhas gerais, poupança, LCI e LCA, você não tem imposto de renda. E tem também o fundo garantidor. Já você tem, na Previdência, você tem também garantias. O nosso país é um país que dá aula para qualquer outro país em termos de garantia e proteção do investidor. Tá? O CNPJ do fundo que você investe não é o mesmo CNPJ da instituição. Então, a gente chama que são CNPJ segregado. Qualquer banco que faliu, se você procurar aí, o dinheiro continua lá. Tem uma demora para ser liberado, mas o dinheiro está lá. Tá certo? Então, assim, são sempre investimentos que você tem lastro, são investimentos que você tem garantias. Tá? E aí qual é o fato que vai diferenciar? O custo, tá? de você adquirir aquele produto, o banco tem um custo, a corretora tem outro custo para você comprar. Uma que está muito em moda é o título do Tesouro. Então, o título do Tesouro também, hoje, para quem está em um período de inflação alta, é um ótimo recurso. E você procura o banco, você procura também a corretora de investimento ou o corretor de seguros, ele vai te recomendar. E às vezes vai pagar para algumas instituições 3 e outras instituições meio,
Por isso que você tem sempre que cotar. Pesquisar. Pesquisar. Em corretoras e em agências bancárias. E entre os bancos também varia muito. Varia muito. E aí, por exemplo, eu vou pagar uma taxa todo mês? Não, é mais ou menos isso? Você tem uns que você tem performance, você tem uns que você paga uma taxa mensal. Tá? Então, cada produto vai variar muito. Vai variar muito. Agora, assim, acho que primeira coisa é aquilo que a gente fala, né, para quem está nos assistindo, é qual que é o sonho, qual que é o tempo, porque se for uma coisa para 6 meses, aí você pode, porque tem títulos de LC e LCA que você tem que deixar 90 dias, que tem um prazo mínimo. Então, assim, eu não posso contar com esse dinheiro antes. Então, tem que ter um especialista te orientando. Entendeu? Mas acho que a grande dica é, a gente tem que olhar um pouquinho além da poupança. O que existe para nós? Porque, imagina, você põe o dinheiro a vida toda na poupança, aí aquele quadro que nós vemos, você não vai atingir aquilo. Aí você precisa... Porque a poupança não rende 1%, não rende 1% ao mês. Exatamente. Eu vou até pedir, meninos, se vocês puderem mostrar o quadro mais uma vez. Então, aquele quadro a gente fez ali os exemplos, mas não levando em consideração que aquele dinheiro eu vou guardar numa poupança, porque a poupança não vai render tudo aquilo em 20 anos e 30 anos. Exatamente. Ali eu conseguiria esse rendimento, por exemplo, num LCI, LCI, o LCA. Fundos DI, alguns fundos DI você consegue também. Uma previdência. Previdência algumas sim, só que a previdência você tem depois o imposto de renda, ele vai comer um pouquinho desse valor. Mas né? a previdência ela tem outros aspectos interessantes, tá? Você, por exemplo, é um benefício que você não precisa inventariar. Porque a hora que você nomeia o seu beneficiário, no caso de falecimento, por exemplo, aquele dinheiro ele não vai entrar em espólio. Por quê? Porque ele já está definido quem que é o beneficiário. E uma dica importante que você deu também, Márcio, então essa questão do tempo que a gente vai precisar para retirar esse dinheiro, né, que vai render. Então, por exemplo, se for um projeto, alguma coisa que você precise guardar para você ter que tirar daqui 6 meses, aí a poupança mesmo acaba sendo ideal. Porque o LCI, o LCA, ou mesmo a Previdência, você não vai conseguir tirar esse dinheiro. Previdência nem pensar. Previdência é um projeto sempre a longo prazo, que nós vamos trabalhar aí de 5 a 10 anos. Para conseguir resgatar o dinheiro. Você LCI e LCA no mínimo? 90 dias. 90 dias. Mas o ideal também são para projetos... É de 180, de 1 ano. Entendeu? Então, por exemplo, levando em consideração, eu vou começar janeiro aqui, minha meta, não estava, mas já vou pôr ali na minha listinha para 2016, Márcio, já gostei, aprendi com você. Então, eu vou tentar poupar ali R$30 por semana, vou economizar ali num lanchinho, numa saidinha com o marido. Eu falei, não, marido, vamos jantar em casa, tá ótimo, no supermercado, vamos diminuir ali o carrinho do supermercado, vou diminuir as compras. Vai com a lista. Vou com a listinha anotando tudo. R$30, vou me comprometer a guardar por semana. Portanto, eu vou economizar R$120 por mês. Eu vou pegar esse meu R$120, eu vou pesquisar então agora em algumas corretoras, né, de investimento e em algumas agências bancárias. Isso. E aí vou ver quem vai me oferecer melhor a taxa de juros do LCI e do LCA. Exato. E aí eu vou então optar por um. E qual o prazo que você vai deixar esse dinheiro? Pelo menos ali uns 20 anos. Então, aí poderia ser uma previdência. Então daí nesse caso... Isso, aí poderia ser uma previdência. Se eu optar, por exemplo, uns 10 anos... Uns 10 anos... Moro em apartamento, então eu vou pensar, marido, moro em apartamento, mas daqui 10 anos, não, já vamos ter um filho, quero uma casa. Então, se eu for pensar algum projeto para 10 anos, aí... Eu já iria para um títulos do Tesouro, eu já iria para outras ferramentas. Por isso que é importante, então... Ter o acompanhamento de um consultor. Um corretor, um consultor. Mas já deu para abrir bastante, hein, turminha, né? Esse nosso conhecimento sobre o assunto. Adorei, Márcio. E assim, cada vez mais, nós não podemos mais delegar o que é o nosso dinheiro. Então, você vai delegar para as pessoas tomarem conta. Então, você tem que pesquisar. Hoje você tem o Dr. Google, você tem tanta coisa. E você tem profissionais especializados para te atender. Que pode te ajudar. E às vezes vale a pena, né? Você ter ali um dinheirinho, de repente, pagar e ter um profissional para te ajudar. Porque esse profissional vai ajudar você depois a ter o seu dinheirinho, né? Esse retorno de volta. E eu achei muito interessante. Gostei, menino. Vou procurar saber mais, vou pesquisar. Se é de casa, faço o mesmo. Aproveita para o seu dinheiro render. Márcio, mais uma vez, muito obrigada pela presença. E quero te encontrar aqui de novo, tá? A gente tenta marcar alguma coisa, um bate-papo em fevereiro ou março, para dar continuidade aí a essas informações e orientações financeiras. Eu agradeço a oportunidade. Sempre que precisar, estou à disposição. Obrigada, viu, Márcio, pelo carinho aí com o nosso público. Mais um intervalo, próximo bloco a gente volta com mais dica de arte.